Olá, tudo bem? Eu sou Moshe Bregel, hipnoterapeuta clínico especializado em programação neurolinguística, constelação familiar e outras metodologias. No vídeo de hoje, a gente vai falar a respeito de traumas. Fique aqui com a gente. Quando uma pessoa vive uma vida normal e perante eventos do cotidiano começa a ter reações desproporcionais, ela pode estar diante de um trauma. Trauma é algum tipo de memória que ficou gravada dentro do subconsciente da pessoa, uma memória que não está bem resolvida internamente e que dispara um conjunto de reações como se a pessoa estivesse se preparando para se defender. É aquele mecanismo de luta ou fuga. Isso, no caso de trauma, essas reações elas costumam aparecer muitas vezes diante de eventos que, objetivamente falando, não justificam a pessoa se preparar para lutar ou fugir. Só que o subconsciente dela acredita que ela está diante de alguma ameaça. E perante essa compreensão subjetiva do subconsciente, ele traz essas reações. E aí a pessoa começa a ter reações muito fortes, emocionais ou comportamentais e até mesmo fisiológicas, como se o corpo estivesse se preparando para uma ameaça, que por mais que do lado de fora, na realidade, ela não é real, mas para a mente, o subconsciente, que é subjetiva, ela entende que existe uma ameaça, ela se prepara para essa ameaça. Então a pessoa acaba tendo uma hiperreação, pode ser de medo, pode ser às vezes de raiva, depende do contexto, depende do que está acontecendo, qual é o tipo de trauma, e aí isso acaba desgastando a pessoa, desgasta o corpo da pessoa, desgasta as emoções da pessoa, e quando não precisaria estar tendo esse tipo de reação. Isso é o que acontece quando uma pessoa tem um trauma. Vamos explicar um pouco sobre os mecanismos que acontecem no subconsciente na formação de um trauma. Como é que isso acontece e por que isso acontece? Para a gente poder entender melhor o que acontece lá no subconsciente, primeiro a gente precisa entender o que é o subconsciente e como é que ele funciona, como é que ele processa as informações. O subconsciente é uma parte nossa, é uma parte mais profunda da nossa mente, diferente do consciente, que ela é mais superficial. O subconsciente é uma parte mais profunda. Eu gosto sempre de usar o exemplo do iceberg. Você tem um iceberg onde você tem a ponta dele e você tem o resto dele que está submerso à água. Quem está navegando e não sabe o que é um iceberg pode achar que só aquela parte que ele está vendo é a única coisa que existe, mas existe muito mais por baixo d'água. Quem entende o que é um iceberg, mesmo quem mergulhar, vai encontrar muito mais coisa, que é inclusive maior do que a parte de cima. Assim também eu gosto muito de usar essa metáfora do consciente e o subconsciente. O consciente é a parte que é visível pra gente, a parte que a gente não consegue perceber. Mas existe uma parte mais profunda da mente que é o subconsciente. Ela é maior, inclusive, mais poderosa. E é lá que ocorrem que estão registrados todos os padrões emocionais e comportamentais. Muito bem. Então, voltando aí para a questão do subconsciente. O subconsciente é uma parte nossa, uma parte mais profunda da mente, e a função dela é garantir a nossa sobrevivência, a nossa integridade como pessoa, nossa integridade física, nossa integridade emocional, em todos os aspectos. E o subconsciente está sempre querendo nos ajudar. Essa é a função do subconsciente, essa é a intenção do subconsciente. Só que ele não tem muitos recursos para fazer isso. Ele não tem muitas alternativas para fazer isso. Mais para frente eu vou explicar um pouco mais sobre isso. Então, o que muitas vezes acontece é que com a intenção de ajudar, ele acaba atrapalhando por falta de recurso. Bom, vamos então entender um pouco mais a respeito do processamento, como o subconsciente processa as informações. Diferente do consciente, que é racional, lógico, analítico e temporal, o subconsciente é o oposto. Ele é irracional, imaginativo, atemporal e subjetivo. Ele acredita
nas coisas que a gente nas coisas que a gente processa de maneira imaginária, porque como ele é imaginativo, quando a gente imagina alguma coisa, ele acredita que aquilo está acontecendo. Muito bem. Quando a gente passa por algum evento que traz algum tipo de dor pra gente, não importa se essa dor é uma dor física, é uma dor porque está afetando a nossa integridade como pessoa, uma dor emocional, não importa que tipo de dor. Qualquer tipo de dor que a gente vivencie em alguma determinada situação, vai alertar o subconsciente de que alguma coisa está acontecendo. Como ele está aqui para proteger a gente, quando ele sentir algum tipo de dor, não é a gente conscientemente, quando o subconsciente perceber que está tendo algum tipo de dor, ele vai fazer algo a respeito, porque ele vai querer proteger a gente. O que traz dor pra gente? Basicamente, nós temos necessidades. Temos necessidades fisiológicas, necessidades psicológicas, necessidades emocionais. Por exemplo, a gente precisa ser alimentado, a gente precisa manter uma determinada temperatura, nem muito alta e nem muito baixa. A gente precisa ter a segurança de que a gente está que a gente não está em perigo, que não está em nenhum tipo de ameaça. A gente precisa, existem outros tipos de necessidades também um pouco mais sutis, mas tão importantes e reais quanto, por exemplo, a gente precisa receber afeto, a gente precisa receber carinho, a gente precisa receber um olhar, a gente precisa saber que a gente tem valor. Todas essas coisas são necessidades básicas que todo ser humano tem. Quando alguma dessas necessidades não é preenchida, a gente sente algum tipo de dor. Quando essa dor ela é sentida pelo subconsciente, ele entende que está acontecendo algum problema e ele vai fazer algo a respeito. Muitas vezes, essas reações, as reações do subconsciente, elas são instintivas, elas são involuntárias. Involuntárias no sentido, não é algo que conscientemente a gente tem reação, né? Então, às vezes, por exemplo, a pessoa, sei lá, viu uma cobra, ela, né, prende a respiração, toma um susto, ou o coração começa a acelerar, dependendo do contexto, dependendo da situação. São todas reações involuntárias, no sentido de que a pessoa não é que a pessoa conscientemente pensou, não, eu vou reagir dessa maneira. São reações que vêm do subconsciente. Qualquer tipo de reação, qualquer tipo de situação onde o subconsciente percebe que existe algum tipo de dor, ele vai fazer algo a respeito. Muito bem. O problema começa pelo fato de que o subconsciente ele é atemporal, subjetivo e imaginativo e também é escasso de recursos. Por quê? Como ele é imaginativo, isso faz com que ele seja atemporal. Em que sentido? Vamos pegar o exemplo de uma pessoa, uma criança, que passou por uma situação dolorosa. Por exemplo, o pai faleceu, ficou sem pai. Por exemplo, a mãe saiu de casa. Por exemplo, o pai bebia. Ou, por exemplo, presenciou um assalto, um sequestro, briga de pais. Não faltam exemplos de situações que de alguma maneira podem ameaçar, podem trazer na compreensão do subconsciente algum tipo de ameaça, porque está existindo alguma dor, porque alguma das necessidades básicas não está sendo preenchida. O que acontece nesse momento? O subconsciente vivencia aquele momento na pele, entre aspas, né? Ele sente aquela dor, ele vai procurar fazer algo para proteger a pessoa. Por escassez de recursos, ele não necessariamente vai conseguir proteger a pessoa e muitas vezes a pessoa acaba se machucando. Por exemplo, a pessoa pode acabar por proteção, acabar se fechando, acabar se afastando. Eu prefiro me afastar das pessoas porque assim eu não corro risco de ser rejeitado. Ou eu prefiro desenvolver algum sintoma, alguma doença, porque dessa maneira, quem sabe, eu vou conseguir chamar a atenção dos meus pais e eles param de brigar. Eu vou, sei lá, fazer xixi na cama, eu vou
tenho insônia porque eu preciso ficar acordado e alerta o tempo todo. São todos movimentos inconscientes, no sentido que vem do subconsciente. E nem sempre ajuda, porque ficar acordado não resolve a situação, fazer xixi na cama não resolve a situação, ficar com uma doença talvez resolva parcialmente, porque talvez faça com que os pais parem de brigar parcialmente, mas ou não. Só que o que acontece? O subconsciente, ele desenvolveu aquela reação e ele não se atualiza sozinho. E isso faz com que muito tempo depois, anos depois, ele não perceba que a situação já mudou. Não perceba que não é mais necessário passar por aquelas reações. E é possível ter outro tipo de reações, é possível ter outras estratégias para conseguir de uma maneira mais efetiva aquelas intenções positivas que o subconsciente tem. Como ele é imaginativo, ele lembra daquela memória, porque se você parar para pensar o que nós temos do passado, o passado já não existe mais, o fato já não existe mais. A única coisa que nós temos do passado é a memória, é a lembrança, e ela vem como? A partir da imaginação. Quando a gente lembra do passado através da imaginação, o subconsciente, que é imaginativo e subjetivo, olha aquela imaginação, acredita que aquilo está acontecendo agora e reage àquele passado como se estivesse acontecendo agora. E isso é um trauma. É uma reação de algo que está acontecendo no subconsciente a nível imaginativo, que ele acha na subjetividade dele que é real e reage. Então, por exemplo, se uma pessoa está andando na rua e vê alguém gritando com outra pessoa, é capaz do subconsciente lembrar de acionar a memória dos pais brigando ou até se violentando e reagir de acordo com aquela memória e não o que está acontecendo hoje. Por isso que os traumas eles geram respostas desproporcionais. Desproporcionais ao que está acontecendo hoje. Elas podem ser proporcionais ao que aconteceu lá atrás, mas isso não está mais acontecendo hoje. Então basicamente, resumindo o que a gente falou, o trauma é um processo do subconsciente que vivencia no presente uma dor vivida no passado que ficou em aberto lá no subconsciente, não está bem resolvida. E aí, como o subconsciente é atemporal, a pessoa, se não resolver a nível subconsciente, lá dentro do subconsciente, ela pode ficar tendo a mesma reação durante anos ou décadas, até o final da vida, porque o subconsciente ele não vai perceber que mudou. É claro que é possível mudar isso que a gente faz, uma das coisas que a gente faz numa hipnose, numa hipnoterapia, mas enquanto nada é feito a respeito, o subconsciente não vai perceber que mudou. E ele corre o risco de estar tendo as mesmas reações o tempo todo. E aí, gostou do conteúdo? Então comenta aqui embaixo as suas perguntas, compartilha, se inscreva no canal, continue me acompanhando e até o próximo vídeo.